Olá pessoal, nós estamos aqui na nossa aula 3, que é uma aula voltada para o cálculo de projeto de uma estação de tratamento de efluentes, né? O título da aula ela tem como definida a população de projeto. E aí nós vamos ver como é que se calcula, né, introdutoriamente, a situação de uma estação de tratamento para uma determinada cidade, para um determinado local, porque a população não são todas iguais em nenhuma cidade, acredito que não, e que também pessoas são flutuantes, pessoas são permanentes, dependendo do tipo de sociedade que atua, que mora ali, como ela se comporta, isso vai influenciar na vazão de esgoto e no dimensionamento do projeto da estação de tratamento. A nossa caracterização de quantidade de esgoto é isso, é ver como é que se pode dimensionar através, novamente falando, do comportamento das pessoas, né? Se a cidade é muito industrializada ou não é. Diversos pontos influenciam no projeto do dimensionamento, ok? A concepção do sistema. O sistema ele pode ser combinado, né? Águas pluviais e residuárias, e pode ser um sistema separador, né? Somente com águas residuárias. Então, tem sistemas que entram a água da chuva para ser tratada e tem sistema que não entra a água da chuva, somente as águas residuais. Então, nós temos 3 tipos de esgoto definido para um dimensionamento de projeto. É o esgoto doméstico, é o esgoto industrial e também são as infiltrações que entram através do sistema dimensionado, do sistema, da estrutura realizada dentro do projeto de cálculo da vazão de esgoto, ok? Vamos falar um pouco de cada um deles e mostrar como é que eles trabalham, como é que se trabalha para entender a atuação de cada tipo de esgoto no cálculo de vazão, ok? Vamos falar primeiro do esgoto doméstico. Na apostila de vocês, no e-book de vocês, tem todas as informações mais detalhadas, né? Vocês podem usufruir ao máximo aí, tanto entender também até um pouco das aulas seguintes, né? Em cada e-book a gente fala do assunto, tem um pouco do assunto anterior e também tem já um adiantamento das aulas que vão vir. Mas a principal definição do e-book, né, do objetivo do e-book é da aula em questão. Então, o esgoto doméstico ele pode vir de domicílios, comércio ou instituições. E aí se tem o cálculo de vazão da água, que o cálculo de vazão da água vem através da população da área atendida, da cota per capita de água e do coeficiente de retorno de água. Isso aí, a gente vai se ter um coeficiente de variação de vazão, vazão máximo e vazão mínima. Por que você está falando de água? Nós estamos falando de efluente. Porque a água é onde o esgoto está dissolvido. Então, se vem água, vem efluente. Lógico, né? Isso dentro de uma estação de tratamento, dentro das vazões de esgoto, das coletas de esgoto sanitário de uma cidade, de uma área urbana ou rural. Então, um ponto é a previsão da população da área do projeto. Você tem uma ideia de que tamanho de área, período de tempo e uso de metodologias para poder prever essa população da área do projeto. As metodologias são censos, mapeamento da região, ligações de água e luz, padrão econômico, planos e projetos de indústrias e habitações. São pontos que entram no cálculo da previsão de população da área de projeto. Como metodologia, estudo demográfico, né? Método das componentes demográficas. Aí no slide vocês vão ver, tem a fórmula, né? P igual a PO mais N menos M mais I menos E. Isso é uma fórmula básica que está bem definida aí no material de vocês, que é um primeiro ponto no cálculo de projeto de vazão de esgoto de um local.
Também nós temos métodos matemáticos, né? Método aritmético, método geométrico, método de taxa de crescimento decrescente e método da curva logística. No material tem falando, e a gente vai fazer mais um introdutório em relação ao estudo de equações e fórmulas do dimensionamento, né? Continuando dentro do estudo demográfico, né, vem o método da extrapolação gráfica, curva arbitrária, ajuste de dados já observados, dados à população de outras comunidades de maior número de habitantes, né? Você pode também pecar pelo excesso, fazer um projeto superdimensionado, mas que também não seja muito superdimensionado, mas um superdimensionado que atenda ao crescimento da população nos próximos anos, né? Você não vai precisar fazer um upgrade, não precisar fazer uma atualização do sistema com tantos anos, dentro de uma antecipação demográfica do crescimento da população. Nós temos a população flutuante, que eu comentei um pouco no início da aula, né? Que são municípios que são estilo veraneio, né? São veraneios. Temos exemplo aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Tibau, que a população em janeiro praticamente triplica devido a ser um período de férias. Então, falta água, às vezes falta energia, às vezes os supermercados não atendem o consumo e também, com certeza, as estações de tratamento daquele pequeno local se não estiver bem estruturado, bem dimensionado, vai sofrer para tratar aquele efluente. Talvez o efluente não seja tratado da forma necessária. Tá ok? E aí tem que entender se é uma cidade que tem essa capacidade turística, mesmo sendo um mês por ano ou 2 meses por ano, o projeto tem que entrar, porque você pode criar um caos devido a um pequeno período do ano, por negligência, achar que o cálculo só deveria ser em relação àquela população fixa, né? Mas tem que entrar isso daí. Ok? Entrar no cálculo. Então, a ocupação atual do local, as características da região, são situações que entram na ideia de vazão de esgoto doméstico, né? A cota per capita e o coeficiente de retorno, como também já citados, vamos falar no decorrer dos slides. Cota per capita para sistema de abastecimento de água, um projeto que visa satisfazer o consumo doméstico, consumo comercial, consumo de indústrias. Porque assim, se eu tenho um tratamento de água para ser inserido naquela cidade, eu vou saber que toda aquela água vai virar esgoto. Praticamente toda a água vai virar esgoto, né? Até, às vezes, irrigação entra também, mas considerando que toda água, todo projeto de água tem que ser compreendido, todo projeto de abastecimento de água tem que ser compreendido para que a estação de tratamento de esgoto seja suficiente para tratar aquela quantidade de abastecimento projetada. Para a cota per capita, né, a quantidade, né, de água que está dimensionado para aquela pessoa, por pessoa na localização, existem vários cálculos que vão entrar nesse sistema de cálculo, né? Várias informações que vão entrar no sistema de cálculo. Hábitos higiênicos e culturais, sistema de medição do abastecimento de água, instalações e equipamentos hidráulicos sanitários, valor da tarifa, temperatura média da região também, renda familiar, índice de industrialização da região, tipo de atividade comercial. Então isso aqui, como você está vendo no slide, é em relação ao comportamento. Como é que o comportamento vai atuar na ideia de se chegar a uma vazão de esgoto acessível a uma estação de tratamento e esse tratamento ser eficiente, né? Aqui temos exemplos de cota per capita, né? Litros por habitante vezes dia, né? Povoado rural, vila, pequena localidade, cidade média, cidade grande, com a faixa de população estimada. E aqui tem um consumo per capita nessa unidade de litros
dividido por habitante, vezes dia. Né? Exemplo de algumas cidades abaixo, né? Que você vê que dependendo da magnitude da cidade, digamos assim, você tem um consumo maior. Você vê no gráfico aqui que Rio de Janeiro, né? Tem a barra do gráfico muito alta. Né? Outra cidade aqui que tem a barra muito alta, Vitória, né? Praticamente as capitais, então, são todas as capitais citadas aqui. Tá ok? Dependendo se a área é muito industrializada ou não, né? Dependendo também do tipo de uso da população. Né? E o coeficiente de retorno, também a gente vai citar um pouco aqui, ele é o volume de esgoto recebido na rede coletora, volume dividido pelo volume de água efetivo fornecido pela população. Então eu tenho um volume de esgoto e divido pelo volume de água. Isso é o cálculo do coeficiente de retorno. É uma razão para se entender como é que o sistema estuda um trabalho de projeto de uma estação de tratamento. Eu falei até o momento que toda a água viraria tratamento, iria ser tratada como esgoto, mas tem alguns pontos que não entram como tratamento de esgoto. Né? Lavagem de carro, às vezes a água não vai para o esgoto, quintais, calçadas e rua, rega de hortas e jardins públicos ou particulares. Então são pontos que podem atrapalhar no cálculo desse volume. Né? O volume de água, a quantidade de abastecimento de água, se for X, talvez ela chegue na estação X menos alguma coisa, porque se perdeu água durante alguma atividade, e aí tem que se entender qual é essa redução de água para o cálculo de coeficiente de retorno. Temos os fatores locais, né, localização da residência, tipo de residência, condição de arruamento, tipo de clima, influencia nisso também. Aqui alguns exemplos de coeficiente de retorno. Faixa de 0,5 a 0,9, alguns locais, São Paulo, Estados Unidos. E aí você vê mais aprofundadamente sobre esse cálculo de retorno no material de vocês. Nós temos também o coeficiente de variação de vazão, né? Que é a variação da vazão de esgoto ao longo dos dias. O que é que entra nesse cálculo? Horas do dia, meses, estações do ano, temperatura, precipitação atmosférica. Para poder se calcular a variação da vazão de esgoto ao longo dos dias. Isso é um ponto importante, por quê? Porque nem sempre, todo dia, você tem aquela mesma vazão. Nem sempre, aquele turno, você tem a mesma vazão. Nem sempre, aquele horário, mesmo horário do dia, você tem a mesma vazão. Imagine o volume de um mês, imagine o volume de bimestre ou semestre. Então esse coeficiente de variação, ele trabalha em cima disso. Saber como prever, né, como solidificar isso em projeto das variações. Você tem, por exemplo, uma empresa que ela trabalha em um turno de 6 às 12 da manhã, e você vai na estação de tratamento, você vê um volume de água muito forte, uma vazão muito alta, né? E no turno da noite, vespertino noturno, aquela vazão está mais baixa. Então a estação de tratamento ela tem que entender, né, dentro do conceito dela, essa variação para poder ter eficiência. Aqui temos o coeficiente de variação de vazão, são números já solidificados, né, já citados, que entram também nos cálculos. Né? K1, K2 e K3, vocês vão ver em algumas equações, também tem no material, e também vou falar isso em outra aula. Né? Você tem o coeficiente de vazão máxima diária, máxima horária e mínima horária. Se estuda o máximo de vazão, nem que seja 15 minutos durante um dia, mas naquele momento, se você não tiver estação de tratamento para aquela vazão, você pode ter problema de ineficiência e não tratar o esgoto da forma correta. Saber qual é a vazão, o coeficiente de máxima vazão horária, né? Naquela determinada hora, por hora, saber qual é o máximo de vazão que ocorre ali.
E a mínima, né, porque também os investimentos não podem ser os mais caros possíveis, né, também não pode superdimensionar. Tem que entender que tem também a vazão mínima, e se a vazão mínima, dentro do cálculo do coeficiente de vazão, for um número, uma constante maior, né, do que vazão máxima e vazão horária, com certeza se terá um trabalho de não investir tão alto em uma situação que ela é constantemente mínima, né, e às vezes máxima, né. Então pode-se projetar um tratamento lateral, somente um anexo, né, somente para aqueles períodos de maior alta, ao invés de fazer uma estação imensa, porque em pequenos momentos do dia, ou então em algumas poucas horas do dia, a vazão seja extrema, né. Produção de esgoto por atividades e usuários. Existem diversas estruturas, diversos geradores de esgoto para o local, e isso aí vai para a estação de tratamento, né. Residência urbana, residência popular ou rural, apartamento, escola, escola-internato, escola-externato, hotel sem cozinha, lavanderia, hospital, alojamento provisório, fábrica em geral, escritório, edifício público, restaurante ou similar, cinema, teatro e templo. Então, dependendo do tipo de gerador, a gente vai ter um volume, uma vazão diferente, né? Mas no final, todas as vazões vão se encontrar vindo das redes coletoras, ir para o interceptor, e se você só tem uma estação de tratamento, você vai receber todo esse esgoto. O importante é entender que o difícil, né, do conceito é calcular os momentos de variação. Então, a gente tende a diminuir esse estudo através de equações, né, através de aproximações, mas acaba que a curva de vazão ela oscila bastante, porque tem empresas que trabalham de noite, tem residências que às vezes tem negócios dentro da residência, e isso acaba oscilando muito as vazões esperadas, né? Temos também, além do esgoto doméstico, né, o esgoto industrial, o despejo industrial, também citei na aula passada, não foi na aula repassada, que vai depender de quê? Do porte das indústrias, dos processos, né? Se tem pré-tratamento, se tem reciclagem, e às vezes se ela tem estações de tratamento. Hoje a maioria das indústrias tem essas estações, mas tem algumas que mesmo tendo a estação, fazem somente um pré-tratamento e lança isso já pré-tratado para a rede de esgoto. Tem outras que os seus dejetos vão diretamente para a rede de esgoto municipal. Então, as empresas que têm um pensamento ambiental, elas possuem pelo menos um pré-tratamento na sua estação, ou então um tratamento completo na sua estação, dependendo do porte da empresa, né? Os despejos industriais, né? Consumo de água e geração de despejos. Se você tem uma indústria que consome muita água, como termoelétrica, por exemplo, você vai ter um problema de gestão, ou então um desafio de gestão em relação a isso, que a água que está sendo utilizada, ela não vai para depois de utilizada, vai para um tanque, vai para o reservatório e vai voltar para a população sem um tratamento, não vai voltar para o sistema de reuso sem um tratamento, não. Se ela for tratada internamente, ela pode até ser reutilizada dentro da empresa, mas poucas empresas fazem isso, né? Porque a qualidade da água que passou pelo processo não atende a ela ser reutilizada no processo novamente. Então, o consumo de grandes indústrias hoje é um grande desafio, porque às vezes a água que deixa de ir para uma residência vai para uma indústria, e aí deixando a população às vezes mais carente sem água, e a indústria
recebendo uma grande quantidade de água para processos, né? E outras pessoas deixando de ter água, que seria uma água necessária para o uso comum, para o dia a dia, para as suas necessidades básicas, né? Esses despejos industriais, né, que é um grande vilão do tratamento de efluentes, do tratamento de esgoto, tem que se entender dentro deles a origem da água, né, se tem sistema de tratamento interno, o volume consumido por intervalo de tempo e o volume consumido em cada processo e também as recirculações. Dentro desse projeto, né, dessa avaliação de despejos industriais, de esgoto industrial, tem que se ver também a vazão total e os pontos e regime de lançamento. Tem empresas que lançam em um riacho, que tem ligação com o rio, às vezes em lagoas de estabilização, que não tem ligação com nenhum outro curso d'água, às vezes do mar, mas tem empresas que colocam a tubulação mais próxima, tem empresas que colocam a tubulação mais longa. Então são pontos que têm que ser vistos para se ter uma gestão ambiental bem preservada, bem trabalhada, né? A gente tem aqui alguns exemplos de despejos, né? Consumo de água de algumas indústrias, que o consumo de água vai gerar despejo. Então, temos refrigerantes, laticínios, matadouro, né? São as linhas de atuação de indústrias, né? Algodão, lã, tinturaria, fabricação de papel, indústria de cerâmica, que exemplo de vazão, né? Litros empregados vezes dia, né? A quantidade de litros utilizados durante um dia. Falando de filtrações, ela é uma quantidade de vazão de esgoto um pouco mais baixa, mas também o seu cálculo é muito utilizado no projeto de vazão, da vazão geral que chega na estação de tratamento, né? Então elas são originadas no subsolo, tem um caminhamento para as tubulações, tanto acidental como clandestino, né? Ela entra junto das tubulações, parede das tubulações e estrutura de outros tipos de tubulações, ok? Essas infiltrações, elas têm uma quantidade infiltrada para se calcular. Então, entende-se como o uso básico de dados, né, os materiais empregados, estado de conservação da rede, correto assentamento das tubulações, características do solo, tipo de solo, permeabilidade do solo, nível do lençol freático. Então são pontos que levam a essa infiltração ser considerada alta, média ou baixa, né? De uma forma qualitativa falando. Então a unidade, né, que é utilizada para calcular as infiltrações é litros vezes segundo vezes quilômetros, dependendo das condições locais, tem um valor estimado, mas deve ser justificado e está dentro da NBR 9649. E aqui alguns exemplos de taxas, né, de infiltração de alguns locais, e aí dependendo do local, né, dependendo da estrutura do local, você tem taxas mais baixas, taxas mais altas, vai depender de tudo aquilo que eu falei. Às vezes um ponto faltante pode aumentar a taxa de infiltração. Então, somando aqui para não ficar nenhuma dúvida, nós temos a vazão de esgoto geral, que entra a vazão do esgoto doméstico, a vazão do esgoto industrial e a vazão das taxas de infiltrações, né? Tudo bem? Obrigado. Nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem consultar o material de vocês.